Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Python. E nesta aula nós vamos dar continuidade ao estudo dos laços condicionais. Na última aula, nós iniciamos o nosso estudo a respeito dos laços condicionais. Então, nós tivemos uma breve teoria sobre o funcionamento dos laços condicionais e, na sequência, nós fomos no modo interativo do Python e fizemos um exemplo utilizando a instrução while. Agora, eu montei um slide para conseguir demonstrar o que realmente acontece na execução de um laço condicional. Então, nós temos que o Python está executando linha por linha do nosso programa. Vamos imaginar que esse ciclo é um ponto do nosso código onde o fluxo do nosso sistema está sendo executado. Logo, nós temos que o Python veio executando linha por linha e então ele encontrou uma condição, ou seja, ele encontrou uma instrução que está fazendo uma pergunta para ele. Por exemplo, no exemplo que nós fizemos na aula anterior, nós colocamos entre parênteses na instrução while uma condição dizendo que o bloco de instrução deve ser executado enquanto que a condição que estiver entre parênteses for verdadeira. Ou seja, nós estamos dizendo que todas essas linhas devem ser executadas enquanto que o retorno dessa expressão for verdadeiro. Nós temos que o interpretador do Python veio passando linha por linha. Ele chegou nessa linha e definiu que x é igual a 0. Na próxima linha, ele viu que existe uma condição, e essa condição está sendo proposta com a instrução while. Assim, nós temos que o interpretador do Python entende que todo esse bloco de instrução ele deve ser executado enquanto essa condição aqui for verdadeira. Então, nós temos que dentro desse bloco de instrução, nós simplesmente podemos programar o que nós bem entendemos. Porém, nós temos que ter em mente que em algum momento essa condição ela deve ser satisfeita, porque do contrário, a nossa aplicação vai entrar no estado que nós chamamos de looping, ou seja, a aplicação simplesmente vai travar. Da mesma forma que nós temos quando nós estamos trabalhando e simplesmente a tela do nosso programa deixa de responder. Nós clicamos em vários botões, nós arrastamos, nós fazemos diversas coisas, porém a tela não está mais respondendo. Essas situações ocorrem porque o programa que nós estamos utilizando ele está executando um processo bastante custoso e ele não consegue executar o processo e ao mesmo tempo atualizar a tela. Logo, nós temos que a aplicação deixa de responder para o usuário. E isso muitas vezes ocorre porque o programador que fez aquela aplicação utilizou uma instrução while e na execução dessa instrução while ocorreu algum problema que a condição nunca é satisfeita. Assim, nós temos que o programa ele vai ficar num loop infinito. Logo, nós temos uma situação onde o usuário terá que fechar o programa à força. Isso porque as janelas da aplicação simplesmente não respondem. Toda vez que nós formos utilizar a instrução while, nós temos que ter a responsabilidade de em algum momento satisfazer essa condição. Do contrário, a nossa aplicação deixará de responder. Então, nós temos que esse gráfico e o nosso programa anterior, ele está expressando a mesma coisa. Nós temos o fluxo natural do nosso programa e nós temos uma condição. Logo, nós temos que o interpretador do Python irá verificar essa condição. A condição é verdadeira, então executa o bloco de instrução. Como nós temos aqui, a condição é verdadeira, então executa o bloco de instrução. Após executar o bloco de instrução, o que vai acontecer? Simplesmente o fluxo do programa continua e a condição é verificada novamente. A condição foi satisfeita, ou seja, o valor da condição é false? Se sim, o nosso programa irá continuar executando as próximas linhas. Do contrário, ou seja, se o valor de retorno da condição for verdadeiro, o nosso bloco de instrução será executado novamente. Na sequência será executadas as próximas instruções, será verificado mais uma vez se a nossa condição foi satisfeita. Se a nossa condição não for satisfeita, ou seja, se o valor de retorno for igual a true, o nosso bloco de instrução será executado novamente e assim ele vai ficar fazendo até que a condição seja igual a false. Ou seja, ele vai ficar nesse ciclo repetitivo até que a nossa condição retorne um valor falso, até que nós viemos a informar que o valor da condição não é verdadeiro e então não deve mais ser executado esse looping. Logo, o interpretador do Python entende que ele deve continuar a executar as próximas linhas do programa. De fato, nós trabalhamos com a instrução while da mesma maneira que nós trabalhamos com a instrução if. A diferença é que a instrução if ela verifica se a condição for verdadeira e executa uma vez esse bloco de instrução, enquanto que a instrução while também verifica se a instrução é verdadeira. Porém, ele vai ficar executando esse bloco de instrução enquanto a condição for verdadeira. Ou seja, funciona da mesma forma que a instrução if, só irá executar esse bloco de instrução se a condição for verdadeira. Caso o valor dessa condição seja falso, ele simplesmente pula todas as linhas desse bloco de instrução e continua a execução do nosso programa normalmente. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aprendemos um pouco mais sobre como funcionam os laços e repetições. Na próxima aula nós iremos fazer mais exemplos e então nós conseguiremos aprender um pouco mais do funcionamento da instrução while. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!